Olá, começa agora o programa Comunicação Livre, esse meu espaço com você de casa, em que eu tenho o imenso prazer de trazer temas selecionados. No programa de hoje, eu converso com a Mary Ellen Barbosa, ela que é odontopediatra, e a gente vai falar sobre lesões na boca de bebês. No segundo bloco, eu converso com a Etienne da Costa, e ela vai falar sobre o polo da Unicesumar, que fica em Itaipava. E no terceiro bloco, eu converso com a Maria Laura Soares e Silva, e ela vai falar sobre o programa Jovem Senador. Três mulheres em faixas etárias razoavelmente diferentes que vão mostrar o quanto nós, mulheres, temos conteúdo. Você precisa ficar aqui na TV Petrópolis para assistir esses bate-papos. Fica comigo que eu volto rapidinho logo após o intervalo. No RM Consultório você encontra atendimento particular com horário marcado, conforto e qualidade para toda a família. Nossa equipe conta com profissionais em pediatria, clínica médica, fonoaudiologia, geriatria, ginecologia, obstetrícia e nutrição, dedicados para a saúde da mulher e da criança. Ambiente acolhedor com brinquedoteca e espaço de café para sua comodidade. Agende sua consulta e venha conferir um atendimento diferenciado. Sensibilidade na escuta, no toque, nos cuidados com você e com sua família. Paciência e segurança para a chegada do seu bebê. Diversos recursos para te auxiliar a engravidar, gestar, parir e amamentar. Equipe Florescer. Uma equipe de enfermeiras obstétricas, consultoras em amamentação e terapeutas. Conte com a nossa disponibilidade para proporcionar a experiência de uma gestação harmoniosa e um parto respeitoso. Aqui no Apoio São Tomás de Aquino é legal aprender com a tia Juliana. Quando eu venho pro colégio eu me sinto muito feliz. Eu gosto muito daqui. Aqui no Apoio a gente pratica esporte quase todo dia. Isso me dá ânimo para estudar. Os estudos e o esporte têm horas certas e isso me faz me sentir muito melhor. Passei na UF, tive uma experiência incrível, extremamente acolhedora, com muita parceria. Então, se você quer isso também, vem pro São Tomás de Aquino Apogeu. Você que tá aí, vem pro Apogeu São Tomás de Aquino. Tem que medo do Apogeu. Recomendo vir porque é muito boa a escola. O tempo voa, mas memórias podem durar para sempre. No estúdio Natália Barros, transformamos sorrisos e abraços em lembranças eternas. Aqui, cada clique é feito com carinho, amor e cuidado, porque família é tudo que a gente guarda no coração. Ensaios de família, gestante e infantil. Mais que fotos, experiências afetivas. Hoje é um belo dia para salvar memórias. Vamos juntos contar a sua história? Aberto de segunda a segunda, o Parque do Castelo, localizado na BR-040, quilômetro 56, possui diversas atrações de qualidade com segurança para toda a família. Um dos principais atrativos é o Airsoft, prática que começou no Japão e vem ganhando adeptos por todo o Brasil. Pratique tiro ao alvo no conglomerado do Castelo de Itaipava, com equipamentos que simulam armamentos reais, mas que são carregados com esferas de plástico totalmente seguras. Diversão e adrenalina garantidas. Ainda dependendo de carona. Chegou a hora de você ter a sua CNH Autoescola Serra Verde. Aulas teóricas, presenciais, online e híbridas. Instrutores experientes e credenciados pelo Detran. Carros novos. A única da região com carro adaptado para deficientes. Maior índice de aprovação de Petrópolis. Sua habilitação é na Autoescola Serra Verde. Marcele Malaquias, esteticista, cosmetóloga, massoterapeuta, terapeuta naturalista e integrada. Atende agora no Espaço Labela, um local acolhedor e profissional em bom sucesso para você e toda a sua família. Estética, massagens, terapias alternativas, produtos fitoterápicos e muito mais. Atendimento com hora marcada. Venha cuidar do seu corpo e da sua alma.
Pet Love, tudo o que você precisa para cuidar do seu bichinho de estimação. Banho dermatológico, tosa higiênica, corte de unha, limpeza de ouvido, hidratação de pelos, escovação e muito mais. Serviço de Taxi Dog. Buscamos e levamos seu animal com conforto e responsabilidade. Equipe treinada e profissional. Venha conhecer nossas instalações pessoalmente. Pet Love, o cuidado do seu pet está aqui. Quer atualizar o seu futuro com sucesso? Faça a graduação à distância Unicesumar. A EAD que tem polos com estrutura completa e experiências imersivas para você aprender mais e melhor. Aqui você se prepara de verdade para o mercado de trabalho. Venha para a universidade que atualiza o seu futuro com sucesso. Venha para a Unicesumar. Estou de volta aqui no programa Comunicação Livre. Tenho o prazer de conversar com a Mary Ellen Barbosa, ela que é odontopediatra, e hoje a gente vai falar sobre lesões de mucosa em bebês. Mary Ellen, seja muito bem-vinda, é imenso prazer falar com você novamente. Eu que agradeço novamente o convite. Então, vamos lá. Eu queria que você falasse o que são as lesões de mucosa em bebês, em que parte da boca elas costumam aparecer com mais frequência. Bom, normalmente são algumas alterações no tecido da cavidade bucal, tá? Em bebês, normalmente, ela vai aparecer nas bochechas, lábios, língua e céu da boca. Normalmente, são os lugares que ela mais fica ali presente. Essas lesões, elas são consideradas comuns nos primeiros meses de vida ou elas devem chamar a atenção dos pais? Então, a gente vai sempre observar. Às vezes, às vezes a criança está mamando e a pega, às vezes, ainda não está adequada. Então, pode acontecer de dar algumas feridinhas. Então, quais são as preocupações dos pais? Observar por quanto tempo isso está, né? Essa lesão persiste. Se ela está por mais de 2 semanas, se ela sangra, se esse bebê tem febre, se esse bebê está assim, começando a ficar muito irritado, né? Porque vai gerar dor. Então, essas são as preocupações que os pais precisam estar atentos. Legal. Agora, quais são os tipos de mucosa, de lesões de mucosa mais observados em bebê durante as suas consultas odontopediátricas? São essas que você falou? Tem mais algum tipo que é mais preocupante? Então, normalmente é a candidíase que acontece. São aquelas bolinhas branquinhas que elas dão em criança. Na boca? Pode acreditar. Na boca, em criança, em bebê. Às vezes é a má higienização de chupetas, bicos de mamadeira e até mesmo o seio da mãe. A mãe tem que fazer uma higienização antes de ofertar esse seio para a criança, né? Não tem é algumas só mães que tirar passam do sutiã hidratantes. e foi não, né? Não, às vezes ela tá com aquele sutiã 1 ou 2 dias, né? E aí o suor da pele. Tem mães que passam hidratantes, então você tem que saber a composição desse hidratante, né? Se esse hidratante você pode estar utilizando. Então, assim, hoje em dia no mercado você já encontra lenços umedecidos para limpeza de bico do seio. Então você vê que é uma coisa recorrente. Alguém está se preocupando e está vendo que isso está acontecendo em bebês. Então você tem candidíase em bebês, tem aquele chamado mão, pé e boca, né? Tem o chamado sapinho, né? Essa eu já tinha falado. Já tinha ouvido falar que é o que acontece depois que entra na escola, normalmente, né? Isso, normalmente. Estão ali. Agora, você falou da importância da higienização de bicos, de mamadeira, de copinhos, e aí, consequentemente, as crianças que usam chupeta, que é um negócio que a criança tira da boca e balança e tal, não sei o quê. O que é uma higienização adequada com o intuito de prevenir lesões na mucosa, por exemplo? A gente vai falar que a chupeta, ela funciona normalmente como um calmante, vamos dizer assim, né?
aquela criança que está irritada, você já fez de tudo, e às vezes ela está um pouquinho com uma irritabilidade, mudou um pouquinho a rotina, e aí você oferta a chupeta para ter aquele calmante, aquela criança dormir, tá? O ideal dessa chupeta, ela tá sempre guardada num potinho, né? Você higienizar e colocar ela num potinho. O que seria essa higienização? Água fervendo. Você bota ela, ferventa ela ali um pouquinho, tirou, botou nesse potinho e guardar nesse potinho, tá? Não deixar a amostra, né? Não deixar ali a oferta dessa criança para essa criança ficar pegando a todo momento e não tão pouco exposta. Então, assim, bicos de mamadeira, bicos de copinho, tá sempre higienizando com uma aguinha, né, mais quentinha, fervendo. Hoje em dia tem alguns que você pode colocar no micro-ondas, né, que você já pode ali ferventar ali, para ser mais prático, né? As coisas estão acontecendo para que os pais sejam mais práticos, né? As coisas mais práticas. Esses lenços umedecidos, a mãe tem um lenço umedecido maravilhoso que você utiliza para limpar chupetas e bicos. Então, você tem ali na bolsa, não, só o lenço umedecido para a higiene da criança e para a higiene de bicos, de chupeta. Então, assim, tem alguém se preocupando e vendo que os fungos estão se proliferando e as mães não estão tendo esse cuidado, né? Não estão tendo esse olhar diferenciado para isso. E aí a gente faz um adendo, que eu falei chupeta, você explicou muito bem, mas que dentista, odontopediatra, odeia chupeta e que não pode ser chupeta redonda. Tem que ser uma que é assim, não é isso? Isso, ela normalmente com um bico ortodôntico. Tá? E lembrando sempre, a chupeta entra como o nosso último recurso. Diante disso, a gente vai tentando algumas formas, cantar, ninar, conversar, acalmar, né? Às vezes é um aconchego, um abraço, né? A criança, quando ela está naquele período, os 3 primeiros meses que ela sai da barriga, ela sente muita falta daquele aconchego. Ela está num ambiente novo, então ela precisa se sentir segura. Você imagina, eu fiquei 9 meses presinha, de repente eu saio, até os meus bracinhos, o meu corpo está muito em movimento. Como assim? Antes eu estava aqui, né? Então, eu preciso desse aconchego, de entender que eu tenho a minha mãe, então aquele abraço no peito, né, trazendo aquela criança para o cheiro do leite da mãe. Isso é muito importante. Então, não é só botar no carrinho, balançar que ele vai dormir. Não, é o aconchego. Então, a chupeta é o nosso último recurso. Perfeito. E aí, a gente falou sobre a importância dos pais, dos responsáveis, estarem de olho nessas demandas, né? E nessas pequenas lesões. Quando é o momento de ir em busca de ajuda de um odontopediatra, quando essas lesões começam a indicar que precisam ser tratadas. Ficou mudo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, assim, qual é o momento que os pais e responsáveis devem procurar a ajuda de um odontopediatra quando a gente está pensando em lesões? É esperar 1, 2 semanas? É o sangramento? O que mais tem que fazer para o pai se atentar e falar, tem que buscar ajuda? Então, normalmente a gente vai, né, observar essas 2 semanas, né, uma lesão, uma ferida que persiste na boca por mais de 2 semanas, tá? Tem febre, pico de febre, dor, sangramento, a gente vai procurar. Mas eu sempre falo, né, que coração de mãe, ela é totalmente diferente. A gente tem um instinto materno. Você olhou, não gostou, tá feio, tem um aspecto feio, corre, é melhor. Não precisa aguardar as 2 semanas. Se olhou, tá feio, não gostou, né? Acho melhor você procurar a ajuda de alguém. Igual eu recebi uma paciente semana passada, é um hematoma de erupção. Dá uma bolinha escura na gengiva. E ela falou que caminhou a cidade inteira e os pediatras falando, é normal, é normal. Ela falou, não gostei daquilo, tava feio. E toda vez que eu dava o peito para ele recusava. Falei, isso é um hematoma de erupção, a gente vai acompanhar por 1 semana. E aí a gente entrou com uma medicação analgésica e eu falei com ela, se não resolver, aí sim a gente parte para um procedimento.
né? Mas naquele momento foi o instinto dela que falou. Ela falou, não gostei. Ele acordou, ele não estava bem, eu senti que não estava e já está assim há uns 3 dias. Falei, então estava na hora de correr mesmo. Maravilha, acho que isso é fundamental. É a observação daquele hábito, né? O bebê, mesmo pequenininho, ele tem as suas características, ele tem o seu comportamento. Se desvirtua, pede ajuda, que é o melhor. Não tem jeito. E aí, Verdade. nesse contexto, Verdade. né? A gente estava falando muito da higiene da boca do bebê. Ela tem relação direta com o aparecimento e a prevenção dessas lesões. Como é que a boca deve ser limpa antes da dita escovação? Então, a OMS acabou tirando isso da gente, né? Dizendo que hoje a criança que mama exclusivamente no peito, ela não precisa fazer a higiene oral. Né? Quando ela começa a ter a introdução alimentar, aí sim, independente ali dela ter dentes ou não. Eu já não concordo muito, e alguns odontopediatras não concordam, porque a gente sabe que a boca é muito sensorial, né? E a gente sabe que hoje uma criança com autismo, ela nasce com autismo, ela não adquire autismo. E a boca é muito sensorial para essa criança que vai ter um diagnóstico lá na frente. Então, se eu já não começo a tratar essa criança, a mostrar para ela um hábito, uma rotina, lá na frente vai ficar bem mais difícil. Então, a indicação aumentaram-se muito os índices, e por que a OMS fala sobre isso? Aumentaram-se muito o índice de candidíase na boca da criança, porque o cuidador, o responsável pelaquela criança, aquele tutor, não higienizava as mãos, pegava a dedeira e simplesmente escovava a boca da criança. Então, imagina essa mãozinha cheia de fungo, que encostou em tudo, da criança, né? Então, não fazia esse sentido. Então, qual é a indicação? Vai fazer higiene oral do seu bebê? Lave suas mãos, né? Lave lá, higieniza com sabão neutro, né? Lava bem as mãos. Mãe, né, de puerpério, não é indicado ter unha grande. Então, mãe, você agora é mãe. Agora é a hora de você cuidar. Daqui a pouco você se cuida. Vai lá, faz a sua unhazinha, pinta de branquinho, né? Coloca um esmaltezinho clarinho. Você agora é mãe, lembre-se disso. Higienizou as suas mãos, higienizou bem as unhas, né? Botou a dedeira ou a luvinha, e aí sim, você pega uma água fervida, né? Filtrada, fervida, e vai lá e passa em toda essa cavidade bucal. A gente indica fazer isso após as principais refeições, que seriam aquelas principais mamadas, né? Lembrando sempre, que é uma coisa que eu gosto de priorizar, a mãe que oferta o peito, assim como a mãe que oferta a mamadeira, precisa limpar o bico do seio. Então, ela já higienizou o seio também para ofertar para essa criança, né? Não pode ser nada corrido, é um momento mãe e filho, né? Uma troca. Então, aquele momento tem que ser um momento prazeroso para os dois. Porque quando eu não faço uma boa pegada, eu também danifico, eu causo machucados na boca do meu bebê. Então, às vezes aparecem algumas lesões na boca, não é nada, mas é porque a pega está errada. Então, aquele ato da sucção, da língua, de puxar, porque o bebê tem que fazer força para estimular, né, essa glândula mamária, ele machuca. E aí vira uma lesão. Mas, doutor, eu fiz tudo certinho, eu limpei o bico, eu limpei a mão, eu estou higienizando a boquinha, mas e a pegada? Como é que está essa pegada no peito? Como é que está essa pega? Né? Essa criança está tendo muito gases, né? Isso também é um sinal. Né? Essa criança está conseguindo mamar bem, você está conseguindo colocar ela para rotar, né? Para não ter o refluxo. Como é que está isso? Né? A criança que já tem o refluxo. Tem alguns bebês abrindo uma outra pergunta. Doutora, e as crianças que têm refluxo? Principalmente essas crianças com refluxo. É o suco gástrico voltando. Então, essas crianças é prioridade estarem sendo higienizadas na boca. Perfeito. E aí, para a gente terminar o bate-papo de hoje, eu queria que você falasse da importância de incluir o odontopediatra no acompanhamento da saúde do bebê desde os primeiros meses de vida. Exatamente por isso. A gente não nasce sabendo nada, né? A gente vai aprendendo. E quando a gente tem alguém que nos orienta, isso fica mais leve e mais fácil, né? Eu brinco que eu falo que eu tenho 3, né? O primeiro a gente tinha aquele todo cuidado, o segundo mais ou menos, o terceiro você pega a chupeta assim e já bota na boca, né? Você já acha que conhece tudo. Mas aquele primeiro momento, você ter um odontopediatra para estar te auxiliando nas mamadas, né? Tá te orientando, olha, mãezinha, pode ocorrer
da gengiva ficar inchadinha, dele ficar mais irritado, ter febre, diarreia, né, no nascimento de um dentinho, como pode não acontecer nada, simplesmente o dentinho brota na boca, quando você vê já está ali, né? Então, assim, você ter esse acompanhamento, você ter uma pessoa, assim como você tem o pediatra, você tem o nutricionista, você ter essas pessoas próximas a você é muito importante, porque nós vamos priorizar, e você ama isso, a saúde ela começa pela boca, né? A saúde começa com uma boa escovação e a gente está muito relacionado com isso, porque quando eu tenho os dentes, eu tenho uma fonação boa, eu tenho uma mastigação boa, consequentemente eu tenho uma boa digestão. E eu acho, vou deixar um adendo aqui para você, do nosso próximo encontro, a gente falar sobre bruxismo infantil, que é uma prevalência que está crescendo muito. E hoje tem um estudo que eu tenho estudado, 32% das nossas crianças de 6 a 12 anos estão tendo bruxismo. E muitas das vezes está relacionado com a respiração, com a mastigação. Essa criança ela tem prisão de ventre. Às vezes a mãe está tratando, né? Ai, meu filho tem prisão de ventre, meu filho não vai ao banheiro. E muitas das vezes ele tem um bruxismo. E isso está tudo relacionado, né, com o ambiente que ele vive, com as coisas que ele vive. Então pode estar relacionado, ter um gene de pai e de mãe aí. Então a gente está precisando ver isso porque as nossas crianças estão sendo medicadas muito cedo. Então está muito mais fácil medicar e não tratar a causa. Perfeito. Marielle, para quem ficou com dúvidas e quer obter mais informações, como ter acesso a você? Então, a gente está ali na Rua Castro Alves, em Correias, na Clínica Pro Sorriso, mas eu vou deixar também aqui o @ da Pro Sorriso Clínica, né, no Instagram, o meu também, doutora Mary Ellen Barbosa, e vocês podem entrar em contato com a gente, falar ali com a gente, tirar dúvidas, marcar a sua consulta, vai ser um prazer atender você. A gente atende de uma forma muito temática, de uma forma muito lúdica, trazendo um ambiente muito favorável para aquela criança, para que seja o primeiro contato dela seja perfeito. Esses dias eu brinquei com um pai e uma mãe, uma criança de 7 anos, nunca tinha ido ao dentista. Eu falei, nossa, ele me deu uma missão agora, né? Aqui tem que ser tudo perfeito, porque ele já tem 7 anos, ele tem totalmente uma concepção, então tem que ser perfeito hoje. E o pai brincou e falou, eu deixei para você essa parte. Então, assim, e foi muito, muito interessante, foi muito legal, porque esse menino já chegou com várias dúvidas e a gente conseguiu ter uma troca ali, uma conversa, mas teve que ser fantasiado, num movimento muito lúdico, para que ele abraçasse aquela ideia de estar no dentista a primeira vez. Maravilha. Marielle, obrigada, é sempre um prazer falar com você. Eu que agradeço. Em breve a gente volta então para falar de bruxismo. Isso aí. Beijo grande. Beijo, querida. De casa, fica comigo que eu volto rapidinho logo após o intervalo. Aqui na Ativa Sublimação, sua imaginação ganha vida. Transformamos suas ideias em presentes inesquecíveis, cheios de personalidade e carinho. Olha só a variedade de produtos que podemos personalizar para você. Fazemos camisas, canecas, azulejos, almofadas e muitos outros itens para tornar cada momento ainda mais especial. Quer algo exclusivo e com qualidade de verdade? Então já sabe quem procurar. Personalize com a gente. Não perca tempo e nos siga no Instagram. Ser nail designer é mais do que cuidar das unhas, é criar momentos, é proporcionar bem-estar. Cada atendimento é um encontro, um instante para relaxar e se cuidar. Cada detalhe pensado para realçar sua beleza, com qualidade e inovação, além de uma experiência única. Transtornos emocionais, bloqueios energéticos, sintomas no corpo físico, desarmonia nos relacionamentos e falta de autoconhecimento podem trazer sofrimento para a vida. As terapias holísticas são o caminho para uma vida harmônica e plena e te levam ao reencontro consigo mesmo. Dulce Rocha Terapias Holísticas. Agende agora mesmo e dê um novo rumo à sua vida. A verdadeira beleza está nos detalhes e para uma transformação autêntica, conte com uma equipe especializada. No Espaço Ilma Satiro você encontra o que precisa para ficar ainda mais deslumbrante. Cortes, escova, coloração, unha, maquiagem e muito mais. Venha nos conhecer.
Marque seu horário e saia renovada. Espaço Ilma Satiro, revelando a beleza que está dentro de você. O Espaço Linda Feitosa existe desde 2001 e proporciona às mulheres estilo e serviços como design de sobrancelhas, delineador de olhos e micropigmentação de sobrancelhas e lábios. Pós-graduada em dermomicropigmentação e especialista em design de sobrancelhas com foco no visagismo, Linda Feitosa consagrou a frase: "Os fios definem as sobrancelhas e estas definem uma pessoa". A beleza que você procura, promovida através das nossas mãos. Confiança é essencial quando o assunto é saúde. Há mais de 15 anos no mercado, a Brasil Manipulação produz medicamentos fitoterápicos, homeopatia, alopatia e medicamentos controlados, além de gels, cremes, shampoos e muito mais. As fórmulas manipuladas são produzidas por farmacêuticos capacitados, que visam a qualidade e a segurança do produto final. Compromisso contínuo com a saúde e bem-estar dos nossos clientes. Que tal transformar cada ida ao cinema numa experiência ainda melhor? Só no Cinemax você entra para o clube que recompensa quem ama cinema. Ingressos a partir de R$ 4,00, sessões com ingressos grátis, descontos no combo de pipoca e muito mais benefícios exclusivos. Clube Cinemax. O que fazer quando você tem uma festa, um evento, um jantar de negócios ou romântico, uma gravação ou uma live e precisa ficar plena? Maquiagem é coisa séria e quando você quer estar diva, a melhor opção é chamar um profissional de confiança para cuidar de você. Thaisa Souza, maquiadora profissional. Seja você e vire tendência. O mundo está em plena transformação. Você está preparado? Com a Treine, seus problemas acabaram. Estrutura impecável, professores altamente qualificados, aulas presenciais, treinamentos em informática com design, administração executiva e inglês, capacitação e seleção de talentos para o mercado. Venha fazer parte desta equipe. Somos todos Treine. Seu filho rejeita comida o tempo todo? Você sabe a forma correta de iniciar a introdução alimentar do seu bebê? Os horários das refeições são sempre motivos de briga na sua casa? Sente que está com dificuldade para engravidar? Sabia que o acompanhamento nutricional na gestação é fundamental para o desenvolvimento adequado e saúde do seu bebê? Essas situações têm solução e a especialista Rafaela Cogliatti pode te ajudar. Porque cuidar da nutrição é garantir saúde para o futuro. A APPO, fundada em 1992, é uma família que se dedica a prestar apoio, cooperação, assistência a pessoas com câncer. A Casa de Apoio é o centro e atende cerca de 30 pessoas e seus acompanhantes na cidade de Petrópolis. Como a equipe multidisciplinar, podemos acreditar no cuidado integral. Junte-se a nós nessa jornada de amor e cuidado. Estou de volta aqui no programa Comunicação Livre. Tenho o imenso prazer de conversar com a Etienne da Costa, ela que é gestora da Unicesumar Itaipava e Petrópolis. E hoje a gente vai falar sobre o polo da Unicesumar, que fica em Itaipava. Etienne, seja muito bem-vinda, é imenso prazer falar com você. Obrigada, Carla. Para mim também é um prazer estar aqui. Então, para começar, queria que você contasse um pouquinho sobre o polo da Unicesumar em Itaipava e a importância dessa unidade para a região. Bom, o polo daqui de Itaipava está quase completando 2 anos. Em setembro a gente vai fazer 2 anos de Itaipava. Para nossa surpresa, acho que o pessoal daqui tem se sentido acolhido com uma faculdade aqui para esse lado, uma faculdade que fica de portas abertas. Estamos caminhando aí para atingir os 300 alunos do polo também. Então, daqui a pouco teremos festa para comemorar. Legal. Agora, o ensino superior à distância, ele cresceu muito nos últimos anos, né? Na sua avaliação, quais são os principais fatores que impulsionaram esse crescimento?
Eu acredito que o EAD ele foi feito para realmente quem tem falta de tempo, né? A gente vê o grande alunado da Unicesumar como o pessoal que está na segunda graduação ou na pós-graduação. Então, é o pessoal que está no mercado de trabalho querendo se qualificar para o objetivo de todos nós, né? Que é melhorar as nossas condições, né? E aí a gente se capacita, consegue promoção, consegue um aumento. Eu acho que o EAD vem para isso, para ajudar o pessoal que precisa se capacitar mais, precisa dividir o tempo entre o trabalho, entre casa e dar conta de tudo. É verdade. Quem procura a Unicesumar hoje tem esse perfil ou ele tem um perfil diversificado, né? Quais são os públicos que mais buscam o polo e quais cursos têm despertado maior interesse? Sem sombra de dúvidas, a maioria dos nossos alunos já estão empregados no mercado de trabalho. Mas acaba que na Unicesumar a gente vê um alunado também saindo do ensino médio. Talvez pela gama de cursos que a gente tem, hoje são mais de 200 cursos só na parte de graduação. Então, são portas abertas, de repente, para o petropolitano não ter que sair de Petrópolis para poder estudar, né? A gente menciona, às vezes, umas faculdades, algumas licenciaturas também que não tem em Petrópolis, geografia, espanhol, jornalismo, o próprio jornalismo, né? Às vezes a gente vê que, apesar de ter algumas pessoas interessadas para fechar uma turma, às vezes dentro de uma universidade presencial, ficaria ali, fica esperando um ano, o próximo semestre, e vem o EAD trazendo tudo isso para dentro da sua casa, né? Você não precisa esperar 6 meses, né? Você pode iniciar imediatamente. E aí... Agora, quando a gente fala em EAD e a gente fala em polo Itaipava, a gente fica pensando, afinal de contas, é EAD ou tem polo? E aí eu queria que você falasse os diferenciais do polo Itaipava, o que ele oferece para os estudantes que buscam essa formação de qualidade, aliando tecnologia, estrutura e também o suporte presencial. O que acontece? A gente viu aí o MEC atuando de uma forma muito incisiva em cima das universidades à distância. Já tem aí uns 2 anos. E a gente chama de marco regulatório do EAD. Com esse marco regulatório, não existe mais faculdade EAD. Todo mundo virou semipresencial. Então, uma porcentagem de todos os cursos, das graduações, né? Elas precisam ser feitas dentro do polo ou dentro de alguma empresa, e aí formatar isso, né, de uma forma bem pragmática aqui para dentro do sistema da faculdade, com os cursos de extensão, as horas complementares, enfim. Então, é impossível hoje alguém pegar um diploma completamente no EAD. A pessoa precisa ou fazer aula presencial, ou aqui no caso dos nossos alunos, eles vão fazer as provas presencial mensalmente. Então, o polo de Itaipava veio de forma estratégica para atender a população de Itaipava, os distritos daqui de trás, né, que vai ser Posse, Secretário. A gente, na verdade, vai atender ali até São José e Areal, que ainda não tem polo também, né? São José do Vale do Rio Preto. Também temos alunos aqui já no polo de Itaipava, que para eles é mais fácil, muito mais fácil. Chegar no centro de Itaipava, pertinho aqui da UPA, que é onde fica o polo, né, do lado da UPA de Itaipava, do que ter que se desdobrar até o centro de Petrópolis. É quase que o dobro da viagem para quem está em Real e tal, não sei o que, quer dizer, realmente é um avanço e um adiantamento. E aí, nessa questão, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre essa coisa do ensino híbrido, né? E a educação à distância. Então, na verdade, o EAD, ele existe, mas agora todo mundo tem que cumprir uma cota presencial. É isso, na prática? Exatamente. É isso aí. É exatamente isso. Legal. Agora, na sua avaliação, qual a importância de um polo presencial no acompanhamento acadêmico e no apoio do aluno durante a graduação? O que a gente observa dos nossos alunos aqui é que o pessoal que trabalha no polo é a turma do aluno, né? A gente é que está ali preocupado com a nota da prova, é a gente que ajuda a terminar o trabalho que não conseguiu colocar no formato que o professor pediu. A gente viabiliza ali a questão dos computadores que ficam aqui no polo para os alunos virem usar, fazer as provas, ou, enfim, fazer pesquisa. A gente vira realmente a turma, então a gente cria laços até de amizade com os nossos alunos, né? Isso é bom, porque ninguém termina a faculdade sozinho, não existe terminar uma faculdade sozinho, seja no presencial, seja no EAD, não existe isso. E aqui a gente dá esse suporte mesmo de engajamento mesmo dos alunos para eles conquistarem, né? Porque
Entrar, a gente entra. Terminar a faculdade já são outros 500. E a gente está aqui lutando por eles, torcendo por eles, fazendo junto com eles, igual o grupo da faculdade. Legal. Além da graduação, a Unicesumar também oferece outras oportunidades de formação. Que opções estão disponíveis para quem deseja continuar se qualificando ou se atualizar profissionalmente? Além da graduação, a gente hoje já vai para 400 cursos e mais de pós ou de técnico de profissionalizante. O profissionalizante são alguns cursos que as pessoas podem fazer a partir de 14 anos. Então, a galera que ainda está estudando na educação básica, né, não precisa nem estar ainda no ensino médio, não. Já consegue colocar aí mais alguns cursos dentro do diploma, que vai ali junto com os cursos de inglês, os cursos de línguas que a maioria dos adolescentes fazem. A gente tem curso aqui da área administrativa, e entre outras, que já pode ir agregando no currículo do pessoal. Os cursos técnicos, que são para quem já está terminando o ensino médio, então tem que estar cursando o terceirão ou ter concluído o ensino médio, pelo menos. Que são cursos um pouquinho mais longos, ali de 1 ano, 2 anos. E a pós-graduação para quem quer se especializar, né? Inclusive, a gente agora está com o lançamento da Unicesumar de pós-graduação para a área médica, para a área de medicina. Olha! E aí tem, exatamente. Esse daí realmente é incrível. A Unicesumar no presencial, ela é bem forte na medicina, né? Não ainda aqui no Rio de Janeiro. Mas para o Brasil, a gente já tem, são 5 campos já de universidades de medicina. E aí eles estão lançando agora as pós-graduações. Tem uma outra que realmente é no modelo EAD, que é mais assim no formato de administrativo, né, mas com foco em clínica, entre outros. Mas a gente também tem pós-graduação agora, que ela vai ser nesse mesmo formato que você estava comentando. Ela é EAD, mas ela tem uma cota do presencial. Então, a parte do presencial, a pessoa vai ter que ir viajar, provavelmente aqui para São Paulo ou para Maringá, para terminar a pós-graduação. Mas já é um adianto, né? Quer dizer, todo um pedaço dele no EAD, o profissional já médico formado, estudando no processo de especialização. Muito legal isso, né? E aí vocês estão antenados com as mudanças do mercado de trabalho para oferecer cursos alinhados às novas demandas das empresas, dos profissionais e tal. Para quem está adiantando o sonho, né? Adiando o sonho de fazer uma faculdade por falta de tempo ou questões financeiras, que mensagem que você quer deixar hoje aqui nesse nosso bate-papo? A desculpa de não ter tempo é só uma desculpa hoje em dia, né? Porque quem quer vai lá e faz acontecer, né, Carmen? A gente aqui do Polo, tanto de Petrópolis quanto de Itaipava, a gente está aqui disponível para conversar. Quem tiver dúvida, quem quiser tirar dúvida, tentar se planejar, né? Vem ver aqui como que é que funciona, qual o valor para tentar se planejar mensalmente. A gente está aqui também para ajudar. O nosso principal serviço não é vender a faculdade, né? É ajudar as pessoas. Então, se quiser vir aqui bater um papo, aqui em Itaipava, aqui pertinho da UPA, a gente está aqui à disposição, no centro da cidade também. Mas realmente o tempo hoje em dia não é mais uma... Não pode ser mais um empecilho. Não pode mais ser utilizado como desculpa para crescer intelectualmente e, consequentemente, profissionalmente. Profissionalmente, não pode. Maravilha. Etienne, queria te agradecer pelo bate-papo, é sempre um prazer falar com você. Lembrar que a minha filha, a aluna Unicesumar, menina de mamãe, está fazendo gestão em saúde pública. Ela é técnica de enfermagem, agora está estudando gestão em saúde pública. E nós estamos muito satisfeitas com o Polo de Itaipava, porque a gente faz a parte presencial no Polo de Itaipava. E a gente... Eu ainda não estive aqui atendendo ela durante a prova, mas quem sabe na semana que vem. Semana que vem é semana de prova já. Ela falou comigo hoje. Eu tenho que terminar não sei o quê, porque eu tenho prova. Falei, então senta essa bunda na cadeira e termina de estudar e resolver as coisas. E é isso, né? Sempre um prazer, claro. Incentivo, com foco, com objetivo, a gente não pode encontrar barreiras para escolher ou subterfúgios nas nossas escolhas para evoluir profissionalmente e intelectualmente. Porque às vezes você pode até nem querer mudar de área, mas quer conhecer mais, faz filosofia. Quer entender mais o mundo, vai para sociologia. Quer se entender mais e tal, não sei o quê. Tem várias pós-graduações na área de psicologia. Então, assim, dá para a gente também querer se formar melhor como cidadão, estudando um bocado, e a Unicesumar está aí para isso. Obrigada, Etienne. Um beijo grande. Eu que agradeço sempre. A gente fala mais. Beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, você de casa fica comigo que eu volto rapidinho logo após o intervalo.
Sabe o que mais importa para a Unicesumar? Gente e educação. Ou melhor, gente sendo transformada pela educação. Gente que estuda aqui e gente que trabalha aqui. É por eles que nós nos superamos sempre, para ser referência em ensino e promover oportunidades de mudança. Quem muda uma vida, muda uma realidade. E assim, a gente muda o mundo. E como tudo isso começou? Com o professor Wilson Matos, lá em 1990, em Maringá, no Paraná. Na época, com apenas 2 cursos, 180 estudantes e a vontade enorme de fazer a educação acontecer. De lá para cá, nós crescemos muito. E a partir de 2022, com a Vitro Educação, temos início a uma nova fase, tornando o ensino ainda mais acessível a todos. Hoje, estamos em várias cidades do Brasil, tanto nos campi do ensino presencial, quanto nos polos de apoio aos estudantes da educação à distância. No ensino presencial, oferecemos cursos de graduação, pós-graduação, além de mestrado e doutorado, e programas de bolsas de estudos para atletas. Nossos campi contam com infraestrutura completa e ambientes vibrantes que inspiram criatividade, como laboratórios, estúdios de rádio e TV e clínicas escola, com atendimento à comunidade. Em uma área de 380 hectares, está instalada nossa Fazenda Escola, onde desenvolvemos projetos de ensino, pesquisa e extensão, nos centros de biotecnologia e de atendimento à fauna silvestre e no Hospital de Equinos, um dos maiores do sul do país. O curso de Medicina da Unicesumar é um dos melhores do Brasil, onde os alunos vivenciam a prática da profissão desde o primeiro ano. No laboratório de simulações clínicas, os estudantes contam com manequins altamente tecnológicos que simulam diversas condições de saúde. Além disso, a Unicesumar tem convênio com instituições renomadas e oferece residência médica em diversas especialidades. Temos orgulho em dizer que já formamos milhares de médicos e médicas com um olhar humanista, de acolhimento e respeito aos seus pacientes. E esse mesmo orgulho em formar tantos profissionais no ensino presencial nos impulsionou a realizar sonhos também por meio da educação à distância. Hoje podemos dizer que somos referência no mercado da educação digital. Na nossa EdTech, desenvolvemos recursos inovadores para que os estudantes tenham uma experiência imersiva durante todo o curso. Aqui, a tecnologia atua em favor do aprendizado, para formar profissionais que atendam aos desafios do mercado de trabalho. Com uma metodologia flexível que possibilita ao aluno estudar no seu tempo e de onde estiver, oferecemos qualificação voltada à prática profissional. Os cursos de graduação à distância são focados em quem busca uma formação que cabe na rotina. E nas áreas de saúde, bem-estar e engenharias, nós contamos com a nossa metodologia híbrida, que alia a flexibilidade da EAD à experiência prática do ensino presencial. Na educação continuada, nós priorizamos o desenvolvimento constante de quem passa por aqui, proporcionando novos conhecimentos a quem deseja começar ou mudar de carreira, ou manter-se atualizado para um mundo em constante mudança. Para quem tem pressa em conquistar o primeiro emprego, cursos técnicos e profissionalizantes. E para quem busca se especializar e dar um salto profissional, temos a pós-graduação à distância. Na Unicesumar, a inovação está em tudo, inclusive nos programas de capacitação dos nossos professores. Aqui promovemos a formação contínua do corpo docente para o desenvolvimento das habilidades que vão apoiá-los em toda a trajetória profissional, por meio da criatividade e da tecnologia. Uma coisa é fato, professores bem preparados fazem toda a diferença no sucesso dos seus alunos. E quando esses alunos colocam em prática tudo o que aprenderam, eles se tornam nosso legado para o mundo. Porque aqui a gente forma muito mais do que profissionais. Nós formamos pessoas. Unicesumar, educação que muda realidades. Sabe
Sabe aquela vontade de se expressar, de se sentir vivo de verdade? No Espaço Cultural Ecoarte, você pode cantar, dançar, praticar yoga e viver o teatro. Tudo isso num ambiente transformador. Mais do que aulas, uma experiência para você se reconectar com quem você é. Venha fazer uma aula experimental. Rua Alencar Lima 35, Edifício Cinda, Sala 1002, 999418832. Vem logo! Olá, meu nome é Ariane, eu faço parte aqui do telemarketing da PPO. Já conhece a nossa casa? Nós somos uma casa de apoio aos pacientes acometidos de câncer. Ficamos aqui na Rua Visconde da Penha, número 72. Aqui nós somos um telemarketing ativo. Ligamos para sua casa para pedir uma doação financeira para conseguir manter a nossa causa. Aqui na equipe do telemarketing temos eu, Ariane, Camila e os nossos mensageiros que vão na sua casa buscar ajuda. Hoje nós temos ajuda através de Pix ou através dos mensageiros. Com certeza você conhece algum deles. Hoje nós temos o mensageiro Fernando, o mensageiro Vitor, o mensageiro Cláudio e o mensageiro Marcos. Venha fazer parte da nossa causa. A Demicon é o consórcio que mais cresce no Brasil. Sabe por quê? Porque dá para comprar, construir ou reformar imóveis. Para comprar carro, renovar a frota, ter uma moto. Posso usar para intercâmbio, plásticas, viagens e muito mais serviços. Dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Consórcio Demicon. Lógico que dá. Quer aprender com quem entende? Há mais de 100 anos, a Escola de Música Santa Cecília ensina como tocar violão, guitarra, piano, violino, saxofone, dentre outros instrumentos. Também oferecemos aulas de musicalização infantil, canto coral, técnica vocal, teatro e muito mais. Os melhores professores, métodos modernos e a credibilidade que você precisa. Faça já sua matrícula. Há quase 60 anos, a Comac de Petrópolis transforma vidas. São crianças descobrindo talentos, adolescentes e jovens se preparando para o mercado de trabalho, mulheres conquistando autonomia financeira e idosos aprendendo novas tecnologias. Mais de 10 mil pessoas já tiveram suas histórias impactadas pelo acolhimento, pela educação e pelas oportunidades oferecidas pela instituição. Estou de volta aqui no programa Comunicação Livre. Tenho o prazer de conversar com a Maria Laura Soares e Silva. Ela que é estudante e foi eleita jovem senadora. Maria, seja muito bem-vinda. Imenso prazer conversar com você. Muito obrigada, agradeço ao convite, a toda a equipe e obrigada por essa oportunidade. Estou muito ansiosa para essa conversa. Então, fica tranquila, a gente vai bater um papo, Maria. E eu queria que nesse começo você me falasse como é que foi isso. Você foi eleita jovem senadora pelo Rio de Janeiro. Como é que você recebeu a notícia? O que esse momento representa na sua trajetória? Bom,
O meu despertar, o meu interesse pela política se iniciou no ano passado, quando eu tive a oportunidade de participar do Parlamento Juvenil, onde eu pude representar o meu município de Areal na LERJ, apresentei um projeto de lei e pude vencer em primeiro lugar. E hoje em dia esse meu projeto de lei está em tramitação pela LERJ. Através do Parlamento Juvenil, eu pude conhecer vários outros projetos, inclusive o Jovem Senador, que tem o mesmo embasamento do Parlamento Juvenil, porém, dessa vez você irá como senador para Brasília e você não estará apenas representando o seu município, mas todo o seu estado. Ao todo são 27 jovens e eu tive a oportunidade de representar o estado do Rio de Janeiro. Foram mais de 500 escolas, diversas centenas de redações e eu não fazia ideia de que eu tinha vencido. No edital estava escrito que o resultado esperando a sexta-feira chegar, só que todo dia eu estava com essa ansiedade, meu Deus, está chegando, estou nervosa, e numa terça-feira eu cheguei, acordei, fui para a escola, e novamente eu fui conferir o edital para ver se tinha saído algum resultado, alguma coisa, e nada. Quando eu cheguei na escola, uma semana antes eles tinham me avisado que teria uma cerimônia de apresentação da escola para a SEDUC. E como eu sou cerimonialista, mestre de cerimônias do meu colégio, eu fiz o mesmo esquema de sempre, que a gente está habituado, li todo o registro, fizemos a cerimônia, e no final eles me falaram: Maria Laura, você vai descobrir o real motivo dessa cerimônia. Eu estava começando a achar estranho. A minha professora ia totalmente aleatório. E no final, eles me anunciaram como jovem senadora do estado do Rio de Janeiro. Tinha várias pessoas, tinha a equipe da SEDUC que foi prestigiar, vários pais, a minha família, meus professores, minha orientadora, e aquilo para mim foi uma surpresa, tanto que eles postaram um vídeo depois, né, da minha reação. Eu falei, eu não tô acreditando nisso. Foi muito, muito impressionante, porque eu que imaginava que o resultado sairia depois, né? E, de repente, eles fizeram toda essa cerimônia para me anunciar como senadora juvenil. E, para mim, foi muito, muito surpreendente, mas uma experiência incrível. Legal, Maria Laura. Você falou que quando você esteve lá na LERJ, e aí eu faço assessoria de imprensa de um deputado, que é o deputado presidente da Comissão de Legislação Participativa, ou seja, tem tudo a ver com ouvir o povo, ouvir o cidadão, para a partir daí criar as legislações para o nosso estado. Eu queria que você me falasse, a gente vai voltar a falar do Senado, mas eu quero que você me conte o que você levou de proposta para a LERJ, que é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que é tão importante para o nosso estado, como uma proposição de lei. Bom, o projeto que foi apresentado é um projeto chamado ONE, Oficina de Meninas Empoderadas. Esse projeto é um projeto muito especial para mim, porque ele nasceu no meu colégio, Colégio Estadual Cabo PM Elisângela Bessa Cordeiro, e eu participei ativamente desse projeto, que tem como objetivo utilizar a educação para romper com ciclos de violência contra a mulher, utilizando a educação como ferramenta para modificar o pensamento, os ciclos de violência que muitas meninas enfrentam, para que dessa forma o projeto ele possa agir antes que a violência aconteça. Então, eu pude apresentar esse projeto com o intuito de representar meninas, crianças e adolescentes, porque atualmente no estado do Rio de Janeiro, os projetos que temos contra a violência contra a mulher geralmente acontecem após a violência, mas é necessário não ter apenas soluções midiáticas, soluções após o problema já acontecer. É necessário agir na raiz do problema. Muitas meninas, muitas adolescentes vêm de famílias, vêm de realidades onde a violência já está inserida, onde ela não tem uma perspectiva de futuro, onde ela não tem acesso à educação, onde ela não tem acesso a diversas possibilidades. E muitas das vezes é muito difícil para essas meninas quebrarem esse ciclo de violência. Eu dei ênfase principalmente a meninas negras e pardas, pois estatisticamente são as mulheres, é a classe que mais sofre com a violência contra a mulher. Então eu dei essa ênfase
o meu projeto, mas é claro, visando todas as meninas da rede pública estadual. E eu acho que o meu projeto, ele se destaca exatamente nisso, porque a gente precisa agir na raiz do problema. Claro que é muito importante acolher mulheres, acolher famílias que sofreram com a violência contra a mulher, isso é extremamente necessário, mas é necessário a gente olhar para um futuro. O que estamos fazendo hoje para mudar essa realidade? Quem está dando a base necessária para que as próximas meninas, as próximas gerações que virão, não sofram com os mesmos erros não sofram com os mesmos erros do passado? Então, esse foi o meu projeto, que através da educação, através de uma rede de apoio, através de ajuda psicológica, essas meninas, essas adolescentes possam ter a base necessária para avançar os seus futuros e construir caminhos diferentes do que, às vezes, muitas delas não estão habituadas ou não imaginam que possam trilhar. E foi esse o meu projeto apresentado. Eu venci ele com 80 votos favoráveis no Parlamento Juvenil, foi o projeto mais votado, e eu espero muito que esse projeto possa ser aprovado e possa ser utilizado para com diversas outras escolas, por diversas outras meninas, porque, como eu disse, é um projeto que nasceu no meu colégio e, recentemente, nós tivemos a oportunidade de implantar um segundo núcleo em um colégio Marco Polo, em Três Rios, no município de Três Rios, ou seja, outra cidade já está adotando esse projeto e a expectativa é que, futuramente, cada município do nosso estado, cada escola, possa inserir esse programa e ajudar cada vez mais outras meninas. Muito legal, Maria Laura. Eu não te fiz essa pergunta antes e agora vamos lá. Você tem quantos anos? Eu tenho 17 anos. Você tem 17 anos, então você já é uma mulher votante e daqui a pouco pode ser uma mulher candidata, porque é impressionante como você já entende da sociedade que a gente vive. E quando você falou sobre o recorte da violência, o recorte da violência existe. Ele existe em gênero e nós, mulheres, sofremos mais violência do que os homens. Ele tem um recorte de classe, né? É o da pobreza e da riqueza, e é muito triste. Mas ele ainda tem o recorte de cor, onde eu estou numa zona de conforto, mas zona de conforto essa que me dá o direito e a obrigação de ser militante pela mulher preta, que precisa ser respeitada, que é a que mais sofre violência, é a que mais apanha. Então, sim, eu tô adorando conversar com você, porque eu posso visualizar daqui, que daqui a algum tempo eu posso ser talvez a primeira jornalista que entrevistou a Maria Laura. Olha que legal. Ai, agradeço muito. A vida é sobre essa construção. E aí eu quero que você me diga agora o seguinte, o que você espera com essa oportunidade de ser jovem senadora? Bom, com o projeto, né, Jovem Senador, eu confesso que as minhas expectativas estão altíssimas, mas eu ainda não consigo mensurar, porque saber que eu vou poder representar todo o estado do Rio de Janeiro, em Brasília, é algo que parecia irreal até pouco tempo atrás. Eu quero tirar dessa experiência a oportunidade de poder representar todo o estado do Rio de Janeiro, porque eu vim de uma cidade pequena, do município de Areal, Sim. com cerca de 13 a 14 mil habitantes. E o estado do Rio de Janeiro é o segundo estado mais populoso do nosso país. Só perdemos. Ou seja, são milhares e milhares de pessoas. Sim, sim. Então, eu quero poder representar todo o meu estado, e eu quero poder levar as minhas causas, porque para mim não é sobre apenas falar de futuro, mas é sobre honrar o passado também. Isso é algo que marca muito a minha trajetória. Um dos principais motivos pelo que eu apresentei meu projeto, né, o projeto OME, foi por isso, para poder fazer a diferença. Eu venho de uma linhagem familiar onde eu sou a segunda geração da minha família a receber acesso à educação, onde por muitos anos mulheres muito fortes, mulheres negras, não tiveram as mesmas oportunidades que eu. E agora eu posso estar fazendo a diferença. E eu quero fazer a diferença não apenas na minha linhagem familiar, mas para poder me identificar com muitas pessoas que têm essa mesma história e que buscam fazer a diferença. Eu quero poder representar todo o estado do Rio de Janeiro com essa certeza de que futuramente podemos sim fazer a diferença no nosso estado e no nosso país. Mas por isso é necessário que tomamos decisões conscientes hoje. E é isso que eu quero. Eu quero poder tomar mais decisões conscientes hoje para construir um amanhã mais seguro, mais igualitário para nós mulheres, para nós pessoas negras, pessoas pardas, indígenas, amarelas, periféricas, baixa renda, porque é isso que nós merecemos. É isso que toda a população brasileira merece. Uma sociedade igualitária para todos nós. Maravilha. Maria, foi um prazer falar com você.
mas um prazer imenso que me lembra por que que eu sou jornalista. Porque existem pessoas fazendo e acontecendo em todos os lugares que precisam de um pequeno espaço, de um médio espaço para mostrar suas caras. Então eu queria, antes de qualquer coisa, te dizer que parabéns. Parabéns por ter 17 anos e já ser uma mulher tão cheia de conteúdo. Parabéns, porque eu tenho certeza que as mulheres da sua família devem estar super orgulhosas de você. E siga, não desista. É difícil. No caminho tem pedras, mas com pedras, dentre outras coisas, foram feitas as pirâmides do Egito, que todo mundo admira. Então, imagine pedras como bons obstáculos e como bons ferramentas para sua construção. E a gente fica combinado assim. Depois do projeto Jovem Senador, que eu falo senadora, porque eu tô aqui com a minha senadora Maria Laura, você volta para me contar como é que foi lá em Brasília, pode ser? Com certeza, será um prazer poder compartilhar tudo com vocês. Maravilha. Então, queria te agradecer pelo bate-papo e a gente volta a se falar depois dessa experiência que você vai viver em Brasília. Muito obrigada pela oportunidade. Espero voltar aqui novamente, né, para a gente ter esse nosso segundo bate-papo. E para mim foi incrível essa experiência de hoje, só tenho a agradecer. Obrigada de verdade, eu também adorei. Um beijo grande. Ó, você de casa, fica comigo que eu volto rapidinho logo após o intervalo. O Lar Nossa Senhora das Graças é uma entidade que acolhe há 63 anos crianças e jovens em situação de risco e vulnerabilidade social. Atualmente, o lar possui estrutura composta pela casa principal e anexos, além de uma equipe formada por 42 profissionais. Precisamos da sua ajuda para os gastos mensais com equipe, alimentos e itens de higiene dos nossos pequenos. Qualquer valor já é de grande ajuda. Lar Nossa Senhora das Graças, o amor que transforma vidas. Mari, você conhece o CNA Universo? Não, o que é o CNA Universo? É tudo do CNA para você aprender inglês e espanhol. Presencial, online, híbrido. Tem blog, podcast, portal do aluno, exames internacionais e muito mais no CNA Universo! Uau, adorei o CNA Ah, não! De novo, não. Universo! Como você quiser aprender, o CNA tá together com você. 3, 2, 1 e o programa Comunicação Livre dessa semana já chegou ao fim. Eu espero de verdade que você tenha ficado de olho nas minhas propagandas, porque o programa é só aula, graças a eles. Tenha apreciado as entrevistas e tenha quase chorado, como eu, com a entrevista da Maria Laura, que mostra pra gente que os jovens têm conteúdo, que podem fazer. E que não somos só nós, os quarentões ou os trintões, que vão dar jeito, não. Olha ela, que delícia, que orgulho, que prazer tê-la conhecido e tê-la entrevistado. Eu espero de verdade que você tenha gostado, que as entrevistas tenham te trazido conhecimento e inspiração. Eu volto a trabalhar. Eu continuo trabalhando, né? Mas eu volto aqui na grade da TV Petrópolis na próxima semana com um programa novinho, carinhosamente, cuidadosamente preparado. Um beijo grande e até a próxima semana. Tchau, tchau.